Pronto. A aula vai ser gravada, tá, gente? Vai ser a introdução Teorema de Pitágoras. No livro de vocês está lá na página 78. Depois vocês vão fazer uma leitura aí em casa, com calma. Tem a história de Pitágoras. Eu já vou direto para matemática, tá, gente? Depois, com calma, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre a história, dando uma lidinha aí, tá? Vocês podem me perguntar. Vamos lá no painel aqui. Então vamos trabalhar teorema de Pitágoras. Vou pegar aqui um. Olha, teorema de Pitágoras. Depois em alguma gravação, eu vou fazer uma gravação de aula de demonstração do teorema de Pitágoras para vocês, tá? Eu já vou entrar direto na matemática aqui agora, para a gente poder já estar praticando isso com algum exemplo ainda hoje, tá bom? A demonstração eu precisaria de mais aula, aí ficaria incompleta, aí não é legal. Eu vou falar aonde nós aplicamos Pitágoras, tá? Vocês já ouviram falar em triângulo retângulo, né? Que é um triângulo onde um dos seus ângulos nós temos um ângulo de 90 graus. 90 graus. Tá? Triângulo retângulo, então, um dos seus três ângulos é 90 graus. A representação dele costuma ser esse. Costuma não, né? Tem que vir, a não ser que o enunciado especifique aonde está, tem que especificar, mas a representação dele, a simbologia dele no triângulo, né, é esse quadradinho, tá ok? Lá dentro. Deixa eu até pintar aqui, ó. Pintar de vermelho, ó. Tá? Então costuma ser um quadradinho com uma bolinha dentro. Ali ele está dizendo que tem um ângulo de 90 graus. Cadê essa galera, bicho? O pessoal vai vir na aula 1? Só um minutinho, gente. Ah, tá aqui. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, Aron. Vamos lá, gente. Página Eu estou iniciando página 78 no livro de vocês, tá? É um conteúdo, agora na introdução, é um conteúdo mais leve. Eu não vou me aprofundar tanto, tá? No Teorema de Pitágoras. Esse assunto ele é mais aprofundado no ensino médio. Eu vou dar um ponto que vocês consigam resolver uma questão no processo seletivo, porque cai bastante Pitágoras e o entendimento de Pitágoras é necessário para trabalharmos também trigonometria, que vocês vão trabalhar um pouquinho esse ano também, neste bimestre. Tá? Também é uma relação entre os lados, é uma fórmula. Existe uma relação entre lados e também o ângulo. Quando a gente fala em ângulos, aí já entra em trigonometria. Tá?
Então, voltando aqui, ó, nós temos aqui o triângulo retângulo e a simbologia dele, o porquê retângulo é representado por esse quadradinho com um pontinho. Lá naquele cantinho que eu fiz aqui, pintei de vermelho, tá? Eu estou dizendo que aquilo ali é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, basta ter um triângulo retângulo, aí entra Pitágoras. Já estou falando de trigonometria, porque trigonometria, eu vou trabalhar trigonometria no triângulo retângulo com vocês também. Então, quando for aparecer um triângulo retângulo, nós vamos lembrar de Pitágoras e lembrar da trigonometria, do conceito de trigonometria. Por quê? Por que nós temos que aprender Pitágoras? Tá? Pitágoras é muito útil para a gente para a construção civil, né? É onde é mais utilizado. Vocês perceberem que a casa de vocês, né? Na verdade, quando a casa ela tem um erro, quando tem um erro nos cantos, vocês verificarem que os cantos da casa meio torta, a parede é meio torta, é porque não foi aplicado bem esse Pitágoras. Tá? O Pitágoras deixa o ângulo, através de Pitágoras, deixa o ângulo de 90 graus perfeito. Tá? O que seria esse ângulo de 90 graus? Seria esses dois lados, tá vendo aqui? Ó, vamos chamar esse lado de... Vamos chamar esse aqui de A, B e C. Tá? Deixa eu ver como que o livro chamou aqui para não ficar diferente. Só um minutinho. Isso mesmo. Então ele chamou para na hora que vocês forem fazer a leitura, acompanhar esse raciocínio. Então, ângulo de 90 graus seria o quê? Esses dois lados, C e B, eles são perpendiculares. Vocês estudaram já o que é perpendicular. Quando dois segmentos fazem interseção, né, entre eles, ou seja, cruzam entre eles e formam um ângulo de 90 graus. Tá? Essa interseção entre eles forma um ângulo de 90 graus. Aí eu estou falando que de triângulo retângulo. Se vocês fecharem aqui, ó, né, a gente está verificando o triângulo retângulo. Deixa eu atender aqui a campainha aqui. Bom dia, Bianca. Bom dia. Bem, vamos lá, página 78. Mas presta atenção aqui. Eu estou introduzindo o teorema de Pitágoras, revendo. Você já conhece o triângulo e já conhece o triângulo retângulo. Retângulo que é um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus, ou seja, da onde veio esse triângulo retângulo? Através de duas retas que fazem interseção, né? Cruzam entre elas, chamamos perpendicularidade. São perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Se a gente fechar as duas pontas aqui, ó, traçar um segmento, então a gente vai verificar a formação de um triângulo e, consequentemente, retângulo, pelo fato dessas retas estarem perpendiculares. O que é perpendicular? A sua altura é perpendicular ao chão. Ou seja, a sua altura está formando um ângulo de 90 graus com o chão. A parede forma um ângulo de 90 graus com o chão. Tá? São coisas que a gente vê mais no nosso dia a dia. Então, pense que tudo relacionado à altura, ela está formando um ângulo de 90 graus com o chão.
tá ok? Não existe, vamos falar assim, altura... Existe altura sim, né? Pelo amor de Deus. Vai ver alguém andando assim? Impossível. Um prédio assim, uma parede. Se a parede estiver assim, então, quando fala construção, a construção civil, ela é toda trabalhada 100% com ângulos de 90 graus. Se isso estiver torto, 88 graus ou mais, um pouco para dentro, aí já vai haver um pouco de... esteticamente vai ficar feio, né? E vai ter um pouquinho de prejuízo pelo fato que, por exemplo, na colocação de um piso na sua sala, aí, piso no chão, né? Esses pisos cerâmicos. Se não fechar o ângulo de 90 graus, fica torto. Ó, se ficar um negócio assim, imagina, um negócio torto. Aqui, não, o desenho aqui acertou para mim, tá? Mas se ficar torto, não, o piso é quadradinho. Na hora que você for encaixar o piso aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui, vai ficar sobrando espaço. Como que eu vou preencher esse espaço aqui? Quebrando outros pisos. Você vai ter que quebrar muito piso para ficar preenchendo, completando aquele espaço. Né? Qual é o maior prejuízo aí? Você vai ter que pagar. Não falo nem às vezes o material, dependendo do piso, né? Mas aí você vai perder um dia a mais como pedreiro, uma pessoa colocando aquele piso, né, que está colocando seu piso, vai ter que pagar um dia a mais. Então por isso que Pitágoras é fundamental para esses encaixes geométricos. Quem chegou aqui? Bom dia, bom dia. Então, voltando aqui. Então, se não completar esse ângulo de 90 graus, que nós chamamos de ângulo reto, vocês vão ter que pagar aquele pedreiro, aquela pessoa que está colocando o seu piso a mais, vão ter que pagar uma diária a mais, 2 diárias. Por quê? Por causa desse espaçozinho. O piso cerâmico, se vocês verificarem, todos os seus ângulos são o quê? 90 graus. E se sua parede não tiver em 90 graus, vocês vão ter que quebrar, pegar aquele piso, sair cortando ele. Então, o pedreiro vai levar tempo cortando, mais corte, e mais um dia trabalhando. 1, 2 dias. Então, por isso que Pitágoras é fundamental para a construção da sua casa. Na hora de... Por que ficou torto? Olha só, lá na hora que fez a parede, não foi verificado. Né? Ele tem que verificar, nós chamamos isso de esquadrejar. Por que esquadrejar? Vocês já estudaram uma ferramenta chamada esquadro. Né? Lá chamado esquadro, mais ou menos isso aqui, né? Por que esquadro? Chamamos de esquadro. Um dos seus ângulos tem 90 graus. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar numa conversa de pai, tio, né? Alguém já falando. Essa parede não está no esquadro. Por que eles falaram isso? Tá? Porque aquela parede não está formando com a outra parede que faz interseção, que eu falei aqui de perpendicularidade, né? Não está formando o quê? Ângulo de 90 graus. E isso vai gerar o quê? Esteticamente, no futuro vai ficar feio na hora que for colocar o piso.
prejuízo, porque vocês vão ter que gastar com mais 2 caixas, pelo menos, é isso? De piso. Porque quando corta piso, perde muita coisa. Desperdício. E vocês vão ter que pagar a mão de obra extra a mais. Então, gente, não é apenas chegar aqui para você, gente, vamos aplicar aqui, fazer conta, descobrir os lados, acabou. Tá? Isso serve para uma verificação de uma reforma de vocês. Tranquilo? Aí preste atenção. Vamos na matemática aqui. Então, falei que o teorema de Pitágoras está relacionado totalmente a um triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo? Um dos seus ângulos formam 90 graus. Está aqui pintadinho de vermelho. Ok? Então vamos lá. Vamos aos nomes agora. Vocês sabiam que os lados do triângulo têm nomes. Tá? Nós temos hipotenusa, vou colocar aqui do lado. Hipotenusa. E nós temos catetos. Tá? Não se assustem com o nome. Isso é nome. Tá? Vai ajudar a gente a identificar um triângulo retângulo, o que seria a hipotenusa, o que seria o cateto. E vai ajudar, na hora que eu falar a relação entre hipotenusa e cateto, para a gente encontrar o que seria, olha só, essas letrinhas A, B e C. Seriam lados, né? Eu coloquei exatamente aonde? Nos lados do triângulo. Lado A, lado B, lado C. Quando falo em Pitágoras, vocês vão associar com lados. Tá? Eu vou querer calcular lados do triângulo. Eu vou ter algumas medidas e vou precisar calcular a outra medida. Voltando à hipotenusa e catetos. Hipotenusa. A hipotenusa, está vendo o ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus? Imagina que você esteja aqui, sentado, olhou para frente. Sentei lá no ângulo de 90 graus, ali no cantinho, onde formam os dois lados B e C formando 90 graus. Sentei, olhei para frente. Eu vou enxergar quem? Eu vou enxergar o lado A. Tá? Então, eu olhando para frente, lá do ângulo de 90 graus, eu vou enxergar o lado A. Esse lado A, o nome dele é hipotenusa. Tá? Encontrou a hipotenusa? Os outros dois são os catetos. Cateto B, né? Lado B. E aqui está o outro cateto no lado C. Tá? Então, hipotenusa, voltando. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que é oposto, eu chamo de oposto, ao ângulo de 90 graus. Tá? Ele está lá na frente ao ângulo. É só puxar a setinha, pegou o ângulo de 90 graus, puxa a setinha para o seu oposto, seu lado oposto, a gente chamamos de oposto. Imagina você ali sentadinho olhando para frente, né? Você vai enxergar quem? A hipotenusa. Está aqui a hipotenusa. Eu não posso falar para vocês que a hipotenusa é o maior lado, por quê? É o maior lado, mas eu não posso falar porque se vocês ficarem fixando que é o maior lado, nem todo desenho no papel, lá na questão, vai estar perfeito. Tem questão, esse aqui é o maior lado, dá para ver aqui. Esse negócio de dá para ver na questão
Está errado, tá? Porque a construção pode vir com erro. É um erro isso. Não, certo é estar na escala, mas não acontece isso. Vocês vão identificar o maior lado através. Estou falando de triângulo retângulo, tá, gente? Triângulo retângulo, que tem um ângulo em 90 graus. Vocês vão identificar o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa mesmo, através disso, tá? Ou seja, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Isso aqui na prática, gente, vocês vão ver que é a melhor matéria que tem, Pitágoras. Pitágoras é muito bom. Pena que a gente tem pouco tempo no nono ano para estudar Pitágoras, porque é muito legal estudar Pitágoras e é um conceito que cai junto com trigonometria. Trigonometria a gente vai ver um pouquinho ainda no nono ano, tá? E envolve triângulo retângulo. Só que ao invés de eu trabalhar com lados, só lados, eu vou trabalhar com ângulos também. Aí vai ser a parte de dentro. Agora em Pitágoras, a gente só vai trabalhar com lados, ou seja, hipotenusa, cateto e cateto. Aí o Pitágoras, ele concluiu uma relação, tá? Por isso que chamou Teorema de Pitágoras. Ele concluiu esse teorema dele com uma relação entre esses três lados. Formou uma fórmula. Que fórmula é essa? Né? Seria o quê? Hipotenusa. Quando a gente leva a hipotenusa ao quadrado, tá? Ela vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou fazer um exemplo aqui, olha só. Tá? Isso aqui é a relação. Vamos substituir as letrinhas aqui, ó. Hipotenusa, chama de A ao quadrado. Tá? Eu chamei aquele lado lá de A, que é a hipotenusa, A ao quadrado, vai ser igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos fazer um exemplo. O quadrado não quer sair aqui. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá na página 84 de vocês. Ok. Tá? A aula está sendo gravada, depois vocês podem assistir isso aqui novamente. Essa introdução, para quem chegou agora. Vamos fazer um exemplo aplicando essa relação. Lá na página... Gente, esse negócio não quer sair. Então tá aqui. Né? A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, página 84. Questão 1. Vamos lá, vou fazer
um exemplo com vocês, tá? É a questão letra A. Deixa eu fazer esse triângulo aqui. Ok. Aí no triângulo, ele colocou aqui a letra A, né? 3, 4. E tem, olha só, no triângulo, prestar atenção muito nisso. Essa simbologia que eu falei com vocês, com um pontinho dentro, é um quadradinho com um pontinho dentro, aonde representa o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá? Ele está pedindo o que, gente? Determine o valor da incógnita em cada caso. Por exemplo, nessa figura aqui, qual é a incógnita? Seria o A. Quando eu falo incógnita, ela é representada pela letrinha. Lá na equação a gente costuma trabalhar com x. Aqui poderia ser um x também. Tá? X, y. Aqui é o A, né? Eu quero saber o valor de A. Então, nós temos a relação de Pitágoras. A ao quadrado é igual a c ao quadrado mais b ao quadrado. Com essa relação, a gente resolve Pitágoras, resolve qualquer lado de triângulo retângulo. Através de Pitágoras, a gente mata e resolve. Então, A seria a minha incógnita. Eu tenho a informação dos outros dois lados, que é 3 e 4. Bem, aqui ficou fácil, porque ele já chamou de A, né? Mas esse A, vocês têm que lembrar que esse A ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. E o que é a hipotenusa? É o lado, ó, vocês vão lá no ângulo reto, puxa a setinha para frente, vocês vão identificar a hipotenusa. E os outros lados são os catetos. Então vamos substituir aqui, ó. Aqui já é A, então vai ficar A ao quadrado. 3 ao quadrado, que seria, vou chamar esse aqui, ó, de B, né? E aqui C. Essa ordem dos catetos não altera, não. Poderia ser B, o 3 e o C e o 4. Tá? Catetos, o que seriam os catetos? São os lados que são adjacentes ao ângulo reto. O que é adjacente? Imagina aqui, ó. Por exemplo, aqui é A, aqui é B. A em relação a B é adjacente, como B em relação a A é adjacente. São vizinhos. Estão um do lado do outro ali, ó. Tá? Ou seja, eles são adjacentes no ângulo, aqui no caso é o ângulo que? De 90 graus. Eles são adjacentes. Agora, por exemplo, se eu construo aqui, ó, um negócio desse. O B não é adjacente, vou chamar aqui de C, né? A esse lado C que eu construí aqui agora. Tá? Ele não é adjacente pelo ângulo de 90 graus. E nem ângulo nenhum. Né? A não ser que... Ah, não. Tem, ele é na verdade, olha só. Vou melhorar isso aqui para não fazer uma confusão aqui. Vocês... Peraí. Volta. Vou fazer outro triângulo aqui. Tá. Ficou mais ou menos. Tá. Aqui 90, B e C. Aqui A. Pronto. Então, vamos olhar para o ângulo de 90 graus. Esquece os outros dois ângulos. B e C, pelo ângulo de 90 graus, são adjacentes. Tá? Pelo ângulo de 90 graus. Então, digamos que 90, aqui seria 30 e aqui 60. B e A são adjacentes pelo ângulo de 30 graus. C
e A são adjacentes pelo ângulo de 60 graus, porque pelo ângulo de 60 eles são o quê? Vizinhos. Né? Eles se encontram. Os dois segmentos estão se encontrando lá, formando um ângulo. Então, eles são adjacentes. B com A são adjacentes. B com C são adjacentes. Beleza? Esse nome adjacente... Oi? Tô meio confuso. É porque adjacente, ô Larissa, é uma coisa que a gente estuda um pouquinho de nada lá no básico de vocês. Na hora que a gente vai estudar ângulos, aí tem lá adjacentes, né? Aí você tem que decorar uma teoria, né? Não é tão visual, né? Aí eu estou mostrando aqui, por exemplo, através do triângulo retângulo, né? Olha aqui, Larissa, ângulo de 90 graus, tá vendo aqui? Estou pintando aquele aqui. Você sabe o que é ângulo de 90 graus. Você chegou depois, né? Que eu falei na introdução, bem lá no início, explicando o que seria esse ângulo de 90 graus, né? O ângulo de 90 graus, você tem que associar, lembrar dos lados. Oi? Eu peguei essa introdução, que eu liguei a câmera um pouquinho depois. Você pegou a parte perpendicular? Não, essa eu acho que não. Perpendicular imagina uma cruz, né? Você sabe que é perpendicular lá na geometria, né? Estuda a construção geométrica. Dois segmentos cruzam entre eles, formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Aí eu falei, ângulo de 90 graus está muito relacionado à sua altura. Como que você está em relação ao chão? Você está perpendicular. Você com o chão são dois segmentos que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então aqui é um ângulo de 90 graus. Aí eu estou dizendo aqui sobre adjacentes. Esse conceito de adjacente é importante porque na hora de trabalhar trigonometria, vou falar em adjacente com vocês. Aqui, por enquanto, o que eu estou dizendo aqui? Ó, cateto e cateto. Só cateto e cateto. Lá na trigonometria, eu já vou falar cateto oposto e cateto adjacente. Tá? Isso que é bom, já está comentando sobre adjacente. Então, adjacente são dois lados, tá? Pensa aqui, ó, B e C. Peraí, deixa eu atender aqui, tá abrindo aqui. Tá chamando. Vamos lá, fica ligado aqui. São dois lados, por exemplo, aqui B e C, que juntos, eles vão, ó, pega lá dois segmentos. Eles vão se encontrar. Né? Por exemplo, se eu vir com um segmento aqui, de um lado, outro aqui, eles vão se encontrar. Esse encontro deles levam a chamar de adjacente, ou seja, lado adjacente entre, vamos chamar aqui de A, falando de C, né, no caso, C e B. Então, eles são adjacentes, porque eles estão formando um ângulo determinado. Aqui no caso, eu estou falando em relação ao ângulo de 90 graus, quais são os adjacentes? B com C. Porque, olha só, puxei o B, puxei o C, formei o quê? Um ângulo de 90 graus. C com A também são adjacentes porque os dois estão se encontrando, formando um ângulo de 60 graus. Tá conseguindo pescar? Hein, Larissa? Larissa? Ixi. Mais ou menos. Imagina, olha só, Larissa. Você tem esquadro em casa? Esquadro é aquele instrumento que vocês trabalham em geometria para formar retas paralelas. Tem, professor. Tá. Vocês vão pegar esse esquadro, tá? Vocês vão analisar ele. Aonde está o ângulo reto? Para quem está com dificuldade de entender isso aí, tá? Esquadro é isso aqui, né? Aonde está o ângulo reto?
O ângulo reto é onde os dois segmentos são perpendiculares. Os outros dois ângulos, por exemplo, nós temos quadro de 45 graus e 90, né? Que todos os quadros é 90 graus. E temos um outro esquadro sempre um dos ângulos é 90 graus no esquadro. Os outros dois ângulos seriam 30 e 60. É interessante observar os quadros. Aí vocês vão identificar, vocês podem até projetar isso com a folha de papel e treinar isso. Ah, coloca lá, depois desenhar. Ô, João, Oi, minha câmera tá ficando doidona, João. sua câmera? Ah, tá vendo não? Não, na plataforma, não tô, fica pequeno para mim aqui. Tá doidão, mano. Tá desligando, ligando, tá no vídeo um pouquinho desligado. Tá, tudo bem. Mas preste atenção aqui, mas o mais importante é vocês olharem aqui agora, cara. Tá? Beleza. O triângulo retângulo, eu estou falando de triângulo retângulo aqui para vocês. Eu estou falando dos quadros. O quadro é um triângulo retângulo. E um dos seus ângulos forma um 90 graus. E vocês têm dois esquadros. Quando a gente vai comprar os esquadros, ele vem par. Um esquadro 45, 45, o outro esquadro 30 e 60. Tá? Isso aqui é são triângulos retângulos. Tá, ok? Aí eu estou falando dos lados, explicando os seus lados. Nós temos lados adjacentes. Lados adjacentes são dois lados que juntos formam um determinado ângulo. Então, por exemplo, que é A, B, C. B com C estão formando um ângulo que? De 90 graus. São adjacentes. Quais são os lados adjacentes no ângulo de 90 graus? B e C. Vamos agora aqui no 45 graus. Seria B com A. Então, quais são os lados adjacentes com ângulo de 45 graus? Esse ângulo aqui, A e B. E agora aqui, que também é 45, A e C. Então, Larissa, falou em adjacente, são aqueles lados que estão formando aquele ângulo. Entendeu? Ó, B e C aqui em cima. Eles são adjacentes porque estão formando um ângulo. Vou chamar um ângulo qualquer aqui, de 45, tá? Então, estão formando um ângulo. Então, B e C são adjacentes ao ângulo de 45 graus. Então, dois lados adjacentes, tá? Entre eles, formam um determinado ângulo. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui, terminar ele aqui. Não consigo apagar essas figurinhas, mas vai entender. Então aqui, A ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. O que é isso, gente? Pitágoras, então, ele concluiu que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Larissa, vamos lá, galera, para todo mundo. O que é hipotenusa? Seria o lado, tá, oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Imagina você lá no canto, onde está formando o ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. Está lá sentadinha lá no ângulo de 90 graus. Aí você vai olhar para frente, vocês vão identificar a hipotenusa. Então esse camarada aqui vai ser o A ao quadrado, né? É porque chamou de A aqui já, né? Mas se fosse X, né? Seria X ao quadrado ali. Os outros dois nós temos, é só colocar aqui, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, resumindo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, identificou a hipotenusa, pronto, matou, resolveu o Pitágoras. Agora é fazer conta. Fazer conta. Como que a gente resolveria isso?
Deixa eu chegar mais. Pronto. Como que a gente resolveria isso aqui? Vamos lá. A ao quadrado. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado dá 9. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Então, a ao quadrado vai ser 9 mais 16, que é igual a 25. A vai ser igual a... Lembra? Para a gente tirar esse expoente 2, a gente transforma em raiz, leva em raiz para o lado de lá. Então vai ser o que? Raiz de 25. Como a gente está falando de triângulo, que lá na equação de segundo grau, o que a gente coloca? A gente coloca mais ou menos a raiz, né? Quando a gente vai calcular lá no fórmula de Bhaskara, tem lá mais ou menos a raiz de delta. Tá? Aqui não tem mais ou menos, porque a gente está falando de triângulo, lados. Não existe lados negativos. Quem vai medir uma casa, vai medir sua casa lá, vai medir a parede da sua casa, e vai encontrar lado negativo, né? É sempre positivo. A sua régua, ela vai começar a partir do zero em diante. Então a gente está falando de medidas. Medidas, não existe medidas negativas. Tá? Em relação à geometria, quando a gente vai medir no real, a gente não faz medição negativa. Então vamos lá, a raiz de 25 é 5. Então nós encontramos a hipotenusa, que chamamos de A, que é 5, através da relação do teorema de Pitágoras. Oi. Essa aula vai até que horas? Vai acabar agora. Acabou. Acabei já. Eu vou voltar aqui para... Rapidinho. Então, olha só, gente. Eu não vou passar exercício. O que vocês vão fazer? Atividade para vocês. Para quem não terminou ainda o exercício da semana passada, então, se tiver tempo, acho que tem no último horário hoje, eu coloquei lá, se tem uns 20, 30 minutos, vai concluir quem não terminou. Para quem já entregou, naquele tempo, dá uma lida. 20 minutos, vocês leem isso aqui, Teorema de Pitágoras. Tá? Vocês vão ler, tem uma historinha aqui, ó, Pitágoras, na página 82. É legal. Tá ok, gente? Eu vou... Como por causa do horário e a minha folha eu tenho que buscar ali, não vai dar tempo de eu buscar ali chamada, eu vou gravar aqui. Estou gravando quem está presente, tá ok, gente? Olha só. Que aí eu atualizo. Então tá ok, Ana Alves, Ana Clara, Aaron, Arthur, Bianca, Davi, Henrico, João, Guilherme, Larissa, Nicole. Então, olha só, eu vou passar lá no Clipe Escola como tarefa de casa para vocês. Não é exercício, é vocês lerem. Tá? Leitura. Só para ler só, João? Só para ler? Quê? Só para ler só? Isso é um estudo. Gente, sempre eu tô falando para vocês. Não é com vocês, é outra turma. Tentem ter um hábito de um pouquinho cada dia, tá? Olharem a matemática um pouquinho. Vai chegar a hora que não vai ser necessário isso não, sabia? Na hora que vocês Ô, João. pegarem hábito. Oi. Ó, vamos fazer um trato. Eu prometo pra você que eu vou ler. Você vai botar no Clipe Escola, eu vou ler. Aí você tem que me prometer que você vai entrar lá no YouTube assim, ó. Negão da BL. E vai assistir um vídeo dele, depois você me fala. Já é? Que é? Negão da BL.
Mas se você assistir uns 10 vídeos meus, tá? Já então. Rever, olha Já só, então. todas essas aulas, ô João, são gravadas. Eu sei. Eu vou verificar lá se foi visualizado, hein? Tranquilo. Até o final. Eu sou inscrito no seu canal. Eu sou inscrito. Tá bom, aí Aí a gente chega. conversa sobre esse vídeo maluco seu, hein? Meu Deus. Bom, só falação. Você vai ver. Valeu, gente, ó. Um abraço pra vocês, tá? Fica com Deus aí. Tchau, tchau.